Aqui com o Richarlison, com o Alex, e vamos falar agora sobre o clássico carioca. É isso aí, tem Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco domingo, 18h30 no Maraca, hein? Vai estar bombando o Maraca para esse jogo entre Flamengo e Vasco. Dois times empolgados, né? Os dois conseguiram classificação no meio da semana para semifinais da Copa do Brasil e, de repente, podem até se enfrentar numa final de Copa do Brasil, hein? Se o Vasco conseguir passar pelo Galo, se o Flamengo conseguir passar pelo Corinthians, poderíamos ter um Flamengo e Vasco de novo, né? Já houve uma edição que tivemos um Flamengo e Vasco na decisão da Copa do Brasil. O Vasco vivendo um momento de inspiração, né? Uma classificação absolutamente improvável contra o Atlético Paranaense. Confesso para vocês, assistindo o jogo, quando o Ryan foi expulso, eu falei, foi pro brejo. Não tem jeito de classificar, tava perdendo de 1-0. Perde um jogador. Eu falei, não tem como. E futebol permite esse tipo de coisa, né, Rick? Uma classificação absolutamente improvável para a circunstância do jogo. Acho que a sorte do Vasco vai fazer logo o gol em sequência, né? 3 minutos depois faz o gol com o Verratti. Aí dá aquela tranquilidade. O segundo tempo foi um massacre, né, do Atlético. O Atlético empilhou oportunidades, não foi eficaz em fazer. Diniz, assim, eu tenho tentado ser cauteloso em falar sobre o Vasco, porque o torcedor do Vasco está empolgado e com razão. Acho que é um momento... Fazendo festas lindas. Fazendo lindas festas. Só que é muito perigoso a gente não colocar os pingos nos is desse time do Vasco. Eu acho que o Vasco tem tido mais sorte do que juízo. Eu acho. Eu não vejo o Vasco, e aí eu tô falando em questão de entrega no sentido de bons jogos. Eu tenho dito aqui, não sei se é o que você se é a mesma coisa que você está pensando. Eu tenho dito aqui ao longo do programa que o Vasco compete muito, né? É um time que, se a tabela de classificação fosse por disposição, o Vasco provavelmente lideraria o campeonato. O Vasco, ele produz menos do que tem ponto, né? O Vasco tem mais pontos do que a produção talvez indicasse, né? E o que me deixa mais tranquilo em falar isso é a declaração do Verratti no final do jogo. Foi. O nosso time tem sofrido e conseguido vencer jogos. É isso. O time do Vasco é exatamente isso. Compete, é um time guerreiro, não desiste. Isso. Você trouxe bem esse jogo contra o Atlético Paranaense. Um goleiro que tem ajudado e feito uma diferença enorme. E um atacante que também, quando tem a possibilidade, ele tem também feito chover, né? Mas é um time que tem mais competido do que jogado bem. E isso é importante falar para o torcedor vascaíno, mesmo nesse estado de êxtase, e tem que estar fazendo essa festa. Disso, né, não sei. Não sei porque eu já falei uma vez e alguns torcedores vieram falar que eu estou menosprezando o Vasco, que eu estou diminuindo o Vasco. Pode ser que tenha um ou outro, sim, né? Mas sim, só que eu quero que eles entendam. Eu não estou aqui dizendo que o Vasco não está merecendo o que ele está colhendo. Pelo contrário. Sim. E outra, ganhou, mereceu. Eu acho que a partir do momento... Não é questão de ter jogado melhor ou pior, né? E a partir do momento que o Paiva trouxe essa humildade e a simplicidade de saber jogar dentro das suas limitações, isso para mim é perfeito. Combina muito com o futebol. Enquanto ele fez o time competir, acho que é o primordial. Combina muito com o futebol. E isso que eu acho que o torcedor do Vasco tem que entender. Tem que continuar confiando? Claro. Isso tem sido o diferencial do Vasco, principalmente jogando em casa. Mas também tem que ser sabedor... A linha... Atênua. Entre eu estar ganhando do jeito que está e podia estar perdendo... É exatamente. Só que o Vasco... E outra, para esse momento que passou, toda aquela confusão com a 777, enfim, eu acho que o Vasco está acertando muito na questão, nós falamos até aqui, do Pedrinho, com o Felipe... E da maneira que está vindo, todo mundo entendendo muito bem isso e o torcedor. Então, essa sinergia pode ser que esteja trazendo realmente também uma ajuda para estar lá. Mas é lógico que o elenco do Vasco, o time do Vasco, ele segue tendo suas limitações. E que bom que realmente teve vitórias em sequência para poder escapar dessa zona mais perigosa, que eu acho que respira para essa questão de rebaixamento nessas últimas rodadas. Mas é muito importante sempre no futebol você saber que realmente por que você está ganhando e como, porque os jogos ali na frente, que daqui a pouco vem 10 rodadas, você perde 3 jogos seguidos, os outros ganham, então realmente tem que tomar cuidado.
O Vasco conseguiu, surpreendentemente para mim, estar na 9ª posição do campeonato, né? Veja que conforto o Vasco tem em relação, por exemplo, à zona do rebaixamento. O Vasco hoje está mais próximo, não está mais próximo, que são 9 a 10, mas o Vasco tem 10 pontos de desvantagem para o 4º colocado e 9 pontos de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Então veja como a situação do Vasco ficou boa, perto daquilo que se desenhava o campeonato lá atrás, no começo, né? Se a gente lá atrás fizesse uma enquete, falou, torcedor do Vasco, vamos assinar aqui, quer terminar o campeonato em 9º lugar? Vamos assinar? Eu acho que o vascaíno falaria, onde é que eu assino? E ainda vai fazer uma semifinal de Copa do Brasil, pelo menos uma semifinal de Copa do Brasil de prêmio, tá certo? O vascaíno estava assinando, eu acho, né? Porque acho que ele, até para o próprio vascaíno, aquele mais fanático, ele estava ali, acho que esse ano tem tudo para ser de muito sofrimento, né? E não está sendo nesse momento. E agora eu tenho uma observação que eu acho que o Alex, claro, imagino que ele vai concordar comigo. E aí, você comentando aqui, me passou um filme do Vasco do ano passado, quando o seu treinador, né, o comandante, ele vira num jogo bem decisivo e fala, meu time não vai cair, não vai barrar. Tá bom. E isso dentro de uma equipe, ela é contaminante. Eu falo isso porque esse ano, há 3 semanas atrás, né, no jogo em que o Vasco ganha do Atlético Paranaense em casa, da forma que foi, o Verratti entrou ao vivo no Boleiragem, eu estava fazendo Boleiragem, e ele falou, eu queria que os jogadores do Vasco entendessem que o nosso momento, a partir de agora, é pensar grande. Não é pensar mais em rebaixamento, é pensar em coisa maior. E vindo de um cara que tem sido decisivo, que tem contribuído da forma que o Verratti tem contribuído, isso contamina o vestiário. Contamina. Esse tipo de liderança é importante chegar num ponto de você marcar, porque senão chega nesse ponto, né, Felipe, você fica pensando, escapamos do rebaixamento, parece que tá bom o seu ano, e não tá. Para Vasco... o Vasco tem reais possibilidades de alcançar uma vaga na Libertadores, por exemplo. Porque o Vasco hoje no ano colocado, ele tem 34, o São Paulo, que é o 6º, né, que joga ali a fase eliminatória da Libertadores, né, o que a gente chamava antes de pré-Libertadores, o São Paulo é o 6º colocado, tem 41, e o Vasco tem um jogo a menos. Ou seja, o Vasco, caso vença esse jogo que tem em atraso... pontos. Pode ficar 4 pontos apenas do São Paulo, que é o primeiro time ali da pré-Libertadores, né? Não, e tem a questão das Copas, né? Porque se esses caras que estão acima ganhar a Sul-Americana e ganhar a Copa do Brasil, abre vagas. Exatamente. Então até o 8º pode chegar e tá classificando para uma pré-Libertadores. Só que o Vasco, ele traz com essa questão de Verratti, maneira de fazer os gols, ele traz preocupação para os seus adversários. Ele tem sido um time chato porque é um time chato. Ele não se entrega nesse sentido. E ao mesmo tempo ele tem essa arma que todo mundo tenta marcar e não tem conseguido. Quer um bom exemplo disso? A gente fez aqui, pedimos ao espião estatístico, né, que sempre nos ajuda aqui no Troca de Passes, a média de gols dos principais artilheiros do Brasil desde agosto do ano passado. Então, se a gente pegar um ano para trás aí, né, praticamente um pouco mais do que isso, quem são os grandes artilheiros do futebol brasileiro? E a média que o Arrascaeta, que saiu machucado, né? Houve a preocupação, porque ele saiu com a mão na coxa, né? Novamente. Tudo indicava de que ele havia sentido de novo ali um problema muscular e talvez ficasse fora, porque a cara dele era de dor. Essa caretinha, né? Assim, uma dorzinha que marcou ali, né, Rick? Né? Mas Tinha feito gol. Tinha feito gol, que delícia. Ele sentiu no gol, hein? Sim. Ele fez questão de tranquilizar o torcedor, disse que era só cansaço. Então... tudo indica ali, talvez o Tite, eu acho que faça algumas alterações, né? Eu imagino que o Tite vai fazer algumas mudanças. E aquilo que a gente também até comentou, não sei se foi ontem, e o Rick sabe bem, ele vem e machuca, destreina, retreina, mas só que ele não pega, ele não embala. Então esse tecido dele ali que está lesionado, que lesionou, ele precisa de um tempo para ele vir, de repente, ganhar resistência de novo. Ele vem e volta num jogo desse. Não vou falar que ele voltou antes do tempo, mas naturalmente é sempre no futebol, você está sempre correndo atrás, né, cara? Não estava 100% claramente. Isso, aí às vezes você faz um movimento que você não estava ainda preparado e você sente alguma coisinha ali, mas pode não ser nada de grave. E tem a questão da fibrose também, né? Porque fica um tecido mais rígido ali, né? Chato, e adutor, você sabe, qualquer movimento que você faz de amplitude, o adutor, ele depois é usado. Depois que ele fez gol ali, eu acho que ele naquela lá, na hora que ele comemorou meio de lado ali, ele sentiu... O Flamengo, vocês imaginam muitas mudanças? Ou poucas, ou nenhuma mudança, uma manutenção de um time
base como foi contra o Bahia? Eu acho que de acordo com o que o Tite vem apresentando, né? E ele sempre muito coerente naquilo que ele planeja para sua equipe, eu vejo bastante mudança. Eu acho que jogadores como Alcaraz, Plata, talvez o Alexandre, se estiver bem fisicamente, esses caras podem já aparecer no time aí para o fim de semana, né? Talvez o Alexandre deve ser uma possibilidade de entrar já como titular, né? O Alcaraz está suspenso. O Alcaraz foi expulso, Foi né? expulso, Mas essa... Mas dessa base também, ainda mais que ele está usando o Ortiz no meio, esse time seguro, Sim. dessa forma, é realmente do meio para frente que tem essa questão do cara, às vezes... Notícia do GE aqui que tá fresquinha, afirma que Alexandre será titular. Pronto. Alexandre será titular e fará Chegou, a né? sua Chegou. estreia. Chegou, vai contra pra o arena, Vasco. né? Igual, o menino entrou, o Everton, possivelmente o Alan deve jogar esse jogo. De La Cruz ainda tá fora. Então, o não Alan joga. deve jogar. É saber se esse menino continua, se ele vai usar o Ortiz junto com o Alan. Provável escalação ó, aqui do GE, vou dar pra vocês, ó. Tem aqui quentinho, ó. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Então, do meio pra frente, tirando o Pulgar, né, que volta no lugar do Eu acho que o Everton Arrasca Araújo. fica um ponto tá de no interrogação aí por um cuidado, às vezes, a mais, para ver se... E eu acho até que ele pode trazer o Alan, viu? Eu não sei se ele vai levar o Ortiz, assim, 2 jogos seguidos, porque o Ortiz tem feito Mas muitos teve jogos... data FIFA, né, Henrique? Deu pra dar uma Mas carga eu acho que ali, o né? Ortiz, ele tem sido um cara diferenciado ali, muito exigido, né? Eu vejo, claro, que ele deve ter, né, a consciência fisicamente daquilo que ele pode produzir, com essa intensidade que ele tem demonstrado, mas é um jogo atrás do outro e vai exigir novamente uma intensidade alta do Ortiz. Então, eu não sei se talvez o Tite gostaria de correr esse risco. Até porque tem um Alan, né? Tem um Alan ali, que não vai mudar muita característica. Principalmente com a volta do Pulgar. Que tem que o Alan não tá perdendo, não tá conseguindo Até que dar ele usou o confiança Everton, né? ao Tite, que todo mundo imaginava, né? Porque o Alan é um grande jogador, né? Foi ótimo no Fluminense, muita qualidade no Galo. E aí, depois da lesão nas costas que ele teve no começo do ano, que ele ficou muito tempo parado, ele não conseguiu ainda voltar ao ritmo também, normal. né? Depois Porque joelho, Teve né? uma época que ele estava meio que se firmando, né? E aí logo depois tem a Mas contusão do joelho. eu não acredito que ele deva tirar Gerson e até Luiz Araújo pelo nível físico de jogo que eles estão causando de impacto nessa equipe do Flamengo também. Eu acredito que eles estejam a ponto do Tite, pelo menos, falar, poxa, vocês vão pro jogo. Aí esse outro atacante, que daí eu não sei se ele vai, de Até repente, porque também dar não tem muita opção, né? da questão de da lado, oportunidade o pro Flamengo Plata. tá chegando. Plata que tá chegando agora. Isso aí. Mas não sei se o Tite colocar ele Mas já no pra clássico de titular. Pra essa caretinha do Arrasca, eu não acredito que ele vai pôr o Arrasca, não. hein? Talvez. Será que ele talvez traz tire o um Gerson pra pouquinho. dentro? Pode ser Gerson para colocar o Plata com porque o ele Luiz também não tem De La Araújo. Cruz, né? Ele não tem o De La Cruz. Então Plata e Luiz Araújo, para você ficar com é clássico, cara. É importante, ele quer subir na tabela também Então ele vai pôr aquilo que ele tem de melhor pro momento com juízo. Não tem por que ele... Ele não pode. Tem uma Correr coisa que ele não risco. pode fazer é perder mais jogadores. Ele não pode ter um risco de lesão com a Arrasca, vamos dizer. Então ele prefere, eu olhando assim de fora, às vezes, se ele sentiu algo, você vai apalpar. Se for só questão de fibrose, você vai saber, mas às vezes você fala assim, puxa, eu vou tirar ele da questão do segurada. jogo. Pode até levar Vou pro dar jogo, né? Pode até levar para entrar um pouco ou fazer um treinamento mais forte, mais controlado os movimentos, para ver como que ele vai se sentir. Por aí. Do lado do Vasco, né? De novo, o Coutinho é dúvida, né? O Coutinho tá com dificuldade, teve problema físico, depois teve Covid. E agora é dúvida para o jogo de domingo. E o Piton também. Porque o Piton deixou o jogo contra o Atlético. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla RI, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo, puder nos ajudar, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino. Estamos trazendo para vocês aí na manhã desse domingão, dia 15 aí de setembro de 2024, trazendo as últimas novidades, a provável escalação do Mengão, que enfrentará logo mais aí à noite aí no Maracanã o Vasco, o clássico carioca. O Flamengo vai com força máxima. Vamos aqui para mais um corte, nação. Mais um jogo de casa cheia, lembrando que é 50-50, ou seja, 50% do lado do Flamengo, 50% do lado do Vasco. Isso é maravilhoso, sou super a favor disso, sou contra a torcida única, sou contra 90%, 10%, como acontece nos clássicos lá no Newton Santos com o Botafogo. O Maracanã com certeza vai estar bonito demais e o Tite encerrou a preparação
com novidade na equipe titular. Nós vamos comentar aqui, será que ele vai com força máxima? Vai poupar pensando na Libertadores? Tem jogo quinta-feira diante do Peñarol, jogo extremamente importante para o Flamengo na Libertadores da América. Nós vamos falar. De La Cruz, vai ser relacionado ou não vai? Arrascaeta, apesar de não ter lesão, mas pediu para ser substituído no jogo de quinta, vai para o jogo ou não vai? E no ataque, será que Gabigol começa dessa vez? Nós vamos contar. E também contaremos novidades do Vasco da Gama. Pois é, tem novidade lá também, informações apuradas, e a gente vai trazer no vídeo de agora. Vamos lá, pessoal, vou começar falando do Léo Pereira, porque ele deu uma entrevista, inclusive Léo Pereira chamou atenção no Rock in Rio, hein? Falando um pouquinho da vida pessoal do cara, o cara tava lá, chamou atenção, colar de brilhante, dando entrevista, pois é. Que fase vive o Léo Pereira? Mas falando sobre o futebol, Léo Pereira deu uma entrevista importante à Flá TV, e durante essa entrevista foi abordado também, inclusive, muito bom conteúdo, parabéns ao pessoal da Flá TV, conteúdo muito bom. Na verdade, a Flá TV tem produzido muitos conteúdos bons, sobretudo essas entrevistas, que eles chamam de resenha com craque, né? É um quadro lá bacana demais, parabéns ao pessoal da Flá TV. Mas durante essa entrevista do Léo Pereira lá na Flá TV foi abordado o assunto de jogadores em baixa que estão sendo vaiados ou que a torcida vem pegando no pé. E o Léo Pereira disse o seguinte, ele já passou por isso, inclusive. Quando ele chegou ao Flamengo, ele passou por isso, eu lembro muito bem. A torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro, era muito criticado, deu a volta por cima, hoje é titular na equipe do Flamengo, e ele disse, o mundo gira, a gente trabalha com humildade e pés no chão, sempre buscando dar o melhor. Nesse momento que estou podendo desempenhar o meu melhor em campo, claro que é gostoso e gratificante ter o carinho da torcida, mas eu queria fazer um apelo para aqueles que pudessem apoiar aqueles jogadores que eles estão pegando um pouco no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito para esse restante de temporada. Todos treinamos para desempenhar o melhor nas partidas. Também tive momentos conturbados, jogos em que eu prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de olhar para o que tenho de melhorar, afirmou Léo Pereira em entrevista à Flá TV. De certa maneira, eu concordo com ele. Óbvio, quem sou eu aqui para ficar dizendo ao torcedor o que deve ou não fazer? Eu não sou sommelier de torcida, longe disso. Mas, por exemplo, recentemente a gente pôde ver o Lohan, um jovem. Na época ele ainda tinha 17 anos, ele foi vaiado por uma parte da torcida presente no Maracanã. Eu achei aquilo surreal, a verdade é essa. Achei um tremendo de absurdo, óbvio que foi a minoria, mas foi uma minoria que fez um barulho, tanto é que o Tite, na entrevista coletiva, reclamou disso, pediu para a torcida parar com isso. Sobre outros jogadores, eu acho que hoje o jogador que a torcida mais está pegando no pé é o Alan. Mas, repito, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não? Durante o jogo, eu sou totalmente contra vaiar, independentemente do momento do jogador. Pós-jogo, aí o torcedor, ele que pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser, óbvio, dentro dos limites, né? Até mesmo da lei. Se quiser xingar, se quiser vaiar, aí é problema do torcedor. Mas durante o jogo, eu concordo com o Léo Pereira, acho que poderia evitar. Mas o Alan, de fato, eu mesmo esperava muito mais desse jogador, infelizmente ele não vem desempenhando. Quer dizer que ele não vai conseguir desempenhar mais? Não. O Léo Pereira é um bom exemplo, o Cebolinha é um bom exemplo, vários outros jogadores. O próprio Pulgar chegou muito mal ao Flamengo, depois se tornou titular absoluto. Então, de certa maneira, eu concordo com o Léo Pereira e quero saber a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Vasco da Gama, porque as duas equipes fecharam a preparação para para o jogo desse domingo. Jogo, repito, no Maracanã, 6h30 da noite. Vou começar com o Vasco da Gama, o visitante. Lucas Piton e Felipe Coutinho eram dúvidas para o jogo, foram relacionados. Isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Eu tive acesso à lista de relacionados do Vasco da Gama, com 23 nomes, e o Lucas Piton e o Felipe Coutinho estão relacionados. O Felipe Coutinho ele teve uma lesão muscular recentemente, passou por um processo para melhorar a parte física e agora, pelo visto, está apto. Tanto é que ele foi convocado pelo técnico Rafael Paiva. Vai ser titular? A gente vai contar já já.
Sobre o Lucas Piton, outra informação exclusiva que eu apurei. O Piton estava com uma suspeita de hérnia inguinal. Vê, o que é hérnia inguinal? Vamos lá, eu ouvi amigos e amiga, que é médica, inclusive, beijo para Camila, que me ajudou. E a hérnia inguinal nada mais é que uma condição que ocorre quando o órgão ou parte do intestino se desloca por uma abertura na parede abdominal na região da virilha. Pode ser indolor ou causar desconforto, principalmente quando o paciente tosse, se dobra ou pega em objetos pesados. O Piton estava com suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco da Gama fez um exame no atleta que não deu hérnia inguinal. Uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo uma boa notícia, obviamente, para o atleta, pessoalmente falando. Que bom. E o Vasco vai fazer mais um exame para dar o double check. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que o Lucas Piton treinou hoje, sábado, normalmente, não sentiu dores no local. Mas arrisco, isso não é uma informação, isso aí já é uma visão minha, um palpite meu. Arrisco a dizer que se não fosse um clássico, acho que o Lucas Piton não seria relacionado, seria poupado desse jogo. E o provável time do Vasco da Gama tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, que é o reserva imediato do Piton. No meio de campo tem Hugo Moura, aquele mesmo ex-Flamengo, Esforça, Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues e David. E ali o centroavante, o Verratti. O Flamengo tem que ficar muito ligado nessa jogada do Piton com o Verratti. Cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. A cabeçada do Verratti, na boa, gente, nesse quesito, o Verratti é o melhor do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Se bobear do futebol sul-americano, o cara sabe cabecear demais. E o Piton cruza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com essa jogada do Vasco da Gama. É o forte do Vasco e a gente sabe que é o fraco do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo também encerrou a preparação. O De La Cruz não vai para o jogo. Ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Ele se recupera de um problema muscular. Lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo, inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular, está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular, está relacionado, mas não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo. Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente, Alexandro na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time, ficou na reserva, tal como Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância. Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali. O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso. E Gabigol também está totalmente desanimado, tá nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã. E o Léo Ortiz, na última zona mista, ele falou sobre isso. Para ele não é mais improviso jogar como volante. Pelo contrário, ele já está adaptado e ele vem estudando como atuar nessa posição, como o próprio disse. Abre aspas. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pega o vídeo. Para o clássico deste domingo, 18h30, a bola rola para Flamengo e Vasco no Maracanã, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que também está de volta após a nossa classificação na Copa do Brasil. Você vai acompanhar agora na Flá TV como foi a última atividade do nosso time e um bate-papo que a gente teve com Gonzalo Plata, o equatoriano que vive a expectativa da estreia.
Sometimes when you're here, I can feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are above. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really Para mi familia que va a estar ali en la torcida también apoyándome. Y nada, pienso que también jugar ali en un Maracaná con estadio muy cheio ali, la verdad es que va a ser un día increíble para mí. Entonces pienso que ahora eso, enfocarme en hacer un buen trabajo para el equipo, ayudar en todo lo que más pueda y esperemos que podamos sacar los 3 puntos mañana. Sí, los jugadores, la verdad que me acogieron muy bien aquí en el equipo. Me están haciendo sentir como si estuviera en mi casa, como si estuviera en mi país. Entonces eso me ayuda mucho aquí en Brasil. Falo con muchos aquí ya. Siempre estoy con Alcaraz porque somos nuevos aquí. Mas toda la equipa nos ayudó, nos acogió muy bien. Entonces ahora estamos muy felices, muy contentos. Y nada, vi un juego con Bahía y la verdad es que ya el ambiente allí en el estadio es increíble. Entonces pienso que el día de mañana va a ser mucho más. Entonces ya desde ahora estoy con muchos nervios, pero eso es muy normal y pienso que al equipo voy a ayudar en lo que más pueda, sea de derecha, que es donde más juego, y si te me pone en otro lugar, tengo que jugar también. Vai com todo? Con todo. O cara tá, Firme. o cara tá bem no português, hein? Bien, bien, bien. Sí, mi portugués está bien. Ainda sé cosas de Portugal. E nação, vale sempre recordar aquele clássico histórico do Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly. Nesse domingão aí, pré-jogo do Flamengo, né? Flamengo tá na edição, tem o clássico carioca aí, o maior clássico, o maior rival do Flamengo, na minha opinião, né? Na opinião de muitos flamenguistas também, é o Vasco, né? Aí de 8h30 da noite, aí a gente vai estar aqui para falar um pouquinho sobre tudo aí do pós-jogo de Flamengo versus Vasco pelo Brasileirão.